Está começando mais um episódio do Prós da Semana, onde você se informa sobre como está o desenvolvimento da safra em todo o Brasil. Eu, Cassiano Sartor Decker, te trago aí os principais relatórios, tanto da Conab, IMEA e de outros órgãos também, onde a gente consegue observar como está esse desenvolvimento e trazer para ti um resumo aí para tu ficar informado de uma forma mais rápida, prática. E antes de mais nada, lembrando que se tu quer ter acesso aí a esses relatórios na íntegra, eu disponibilizo eles toda semana quando sai, lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se tu quer participar do nosso grupo, da comunidade do AgroDepende, manda um direct lá no @CassianoAgro ou no @AgroDepende, que a gente te adiciona lá no nosso grupo. Certo? Convidar vocês também a nos seguir aí, tanto nas redes sociais que eu já comentei, como também no YouTube, dá o joinha, curte lá, AgroDepende, né, no YouTube, também no Spotify. Lembrando que se você, mesmo que você não seja premium, você consegue baixar os episódios do AgroDepende lá no Spotify e ouvir offline. Isso é muito importante para nós aí do agro, que estamos andando todo dia no campo e muitas vezes estamos sem internet, então tu consegue baixar, ouvir enquanto tu tá no trecho aí. Isso te ajuda a ficar mais informado também e não só ouvir música, né, mas pegar um pouco de informação. Lá no Spotify, tu também pode nos avaliar, nos dar 5 estrelas lá, nos segue, pode colocar para baixar automático. Às vezes tu tá no hotel ainda, bota para baixar automático lá, que sempre nos auxilia muito a aparecer para mais pessoas, né? Quando tu curte, quando tu avalia e principalmente repasse esse episódio para um amigo teu, para ele começar também a conhecer o AgroDepende e nos seguir. Certo? E sem mais delongas, vamos para os relatórios. Começando aqui pelo relatório semanal do IMEA, onde a gente fala sobre a questão do monitoramento semanal das condições das lavouras. Agora, esse saiu no dia 9 de março aí, de 2026. As previsões agrometeorológicas, então, que foram para a última semana, o que eles nos trazem, né? No Norte e Nordeste, manutenção hídrica, pontos críticos principalmente. Se a gente vai pegar o status dessa região aí, predomínio de chuvas no Amapá, Pará, Amazonas e centro-norte do Maranhão, mantendo a disponibilidade hídrica aí para o desenvolvimento das culturas de primeira e segunda safra, com alerta de baixa umidade no solo em áreas do semiárido e volumes reduzidos no sul da Bahia, o que pode limitar aí o potencial produtivo nessas micro-regiões. Já no centro-oeste, né, na consolidação, podemos dizer assim, da segunda safra, né, depois a gente vai falar um pouquinho de como está o desenvolvimento dessas áreas. O cenário principal, então, de precipitações concentradas no centro-norte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, favorecendo o desenvolvimento fenológico da safrinha de milho. No solo, aí, o balanço hídrico positivo na maior parte das regiões, com exceção do leste de Goiás e sul do Mato Grosso do Sul, onde os volumes serão menores aí, mas ainda em níveis aceitáveis para a maioria das lavouras. Já no Sudeste, a gente tem essa questão de um conflito operacional, vamos dizer assim, entre o soja e o milho, né? Porque de um lado a gente está colhendo soja, e vou comentar um pouquinho do excesso de chuvas que está acontecendo lá, então a gente está tendo problemas para a colheita aí de soja, que atrasa também o plantio do milho. Com excesso de chuvas a gente não consegue plantar o milho também, né? Então o impacto principal aí, as chuvas persistentes no Triângulo Mineiro e Norte de São Paulo. O excesso de umidade pode causar aí, um impedimento mecânico para a colheita de soja e atrasar a janela de semeadura do milho segundo a safra, que foi mais ou menos o que eu comentei, né? Enquanto tu não tirar um, tu não consegue botar o outro, e muitas vezes tu vai perder a colheita de um e tu vai perder a janela do outro, né? Do milho segundo a safra. Lembrando que milho segunda safra, ele dá certo se a gente plantar cedo. Se atrasar muito, às vezes tu perde a janela, porque tu vai perder as chuvas lá na frente quando entrar no período de secas, né? Então, culturas perenes e condições ideais para o desenvolvimento vegetativo e enchimento de frutos, por exemplo, café, canavial, entre outras culturas. Isso já é muito bom, essa questão das condições que estão impostas. Já na região sul, a gente tem o estresse hídrico aí que está aumentando, tá muito manchado, como eu venho falando já nos outros episódios também, né? Então, alerta crítico, redução drástica das chuvas na metade oeste do Paraná e no Rio Grande do Sul,
A expansão da restrição hídrica coloca em risco as fases de desenvolvimento vegetativo e enchimento de grão nas lavouras, tanto de primeira e segunda safra. Então, pensando no Paraná no desenvolvimento do milho safrinha, e pensando aqui no Rio Grande do Sul, principalmente ligado à questão da soja. Então, como a gente já comenta no Rio Grande do Sul, está muito manchado mesmo. Tem lavoura que está dando sem saco, que vai dar 100 sacos, umas áreas irrigadas. Tem lavoura que vai dar abaixo de 40. Então, até depois a gente vai falar um pouquinho disso aí com os números que o pessoal do Rally da Safra trouxe aí no Instagram deles. Então, exceção, fatia litorânea e nordeste do Paraná apresenta acumulados satisfatórios para manutenção da umidade. Vindo então aqui para nós falar um pouquinho sobre onde está a chuva ou não, que é o que está trazendo, né? Onde a gente acaba tendo um pouco mais de déficit hídrico, acaba sendo a região no Rio Grande do Sul, pensando em soja, todo o estado está de certa forma sofrendo nesse período agora, com esse déficit hídrico, né? O restante das regiões do Brasil, a princípio, está muito bem. Já pensando no milho segunda safra, entra aquela questão do oeste do Paraná e também sul do Mato Grosso do Sul, principalmente, com um pouco aí de déficit hídrico nessas regiões. Falando um pouquinho aqui sobre a tabela, que eu sempre trago, que é disponibilizada lá no relatório do IMEA, a gente tem a questão do feijão segunda safra no Paraná, com déficit hídrico, né? Que está em emergência e desenvolvimento vegetativo, então no início. Também do milho segunda safra no Paraná, também em emergência e desenvolvimento vegetativo. E pegando no Rio Grande do Sul, que a gente está com déficit hídrico, basicamente feijão primeira safra, que vai estar em desenvolvimento vegetativo, floração e colheita. No feijão segunda safra, que está em emergência, desenvolvimento vegetativo e floração. Indo também o milho primeira safra, basicamente está colhendo no Rio Grande do Sul, a maior parte vai afetar também, tem alguma coisa em desenvolvimento vegetativo, mas não é tanto. Provavelmente a gente vai ter isso em áreas mais destinadas a silagem do que milho-grão mesmo, né? Que estamos nessa questão do déficit hídrico nesse momento. E pegando soja, né? Que já está em florescimento, enchimento de grão e maturação em praticamente todo o estado. Algumas áreas já sendo colhidas, né? A gente está observando aí, rodando o campo, em alguns locais, não é a maioria. Alguns locais está colhendo porque está morrendo, outros porque conseguiram plantar mais cedo por causa de uma chuva. Lembrando que no Rio Grande do Sul atrasou os plantios, muito ligado com o atraso do plantio do trigo, que também foi para frente, o alongamento, vamos dizer assim, desse trigo também que ocorreu, né? E tudo isso culminou aí num plantio mais atrasado, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul. Então, até talvez no próximo programa eu trago aí a questão de como foi o acompanhamento do plantio no Rio Grande do Sul, né? Para ver como ele estava comparado aí a safra passada aos últimos 5 anos. Mas ele deu uma atrasada que vai atrasar também a colheita, que fez algumas áreas serem prejudicadas, outras mais, outras menos, então é importante a gente trazer isso, né? Bom, então vamos trazer uma questão nova aqui no episódio, né, nos nossos relatórios, que é uma questão macroeconômica aí que o IMEA traz, um relatório semanal também vai estar sendo disponibilizado aí semanalmente, em conjunto com os outros dados lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Então, falando um pouquinho aí do impacto comercial no Mato Grosso, de forma geral, os dados de 2025. A intensificação aí das tensões no Oriente Médio coloca em xeque uma fatia importante do balanço comercial mato-grossense. Então, a exportação, o bloco destino de 15,3% das vendas externas do Mato Grosso. Por que eu trouxe vamos trazer no Mato Grosso, até para dar uma comentada nisso. Mato Grosso reflete o restante do Brasil. Querendo ou não, é o maior produtor agrícola. Então, o que vai refletir ali vai refletir no restante do Brasil. Por isso é interessante a gente trazer, pensando no Brasil de forma geral, a questão desse relatório do IMEA, né? Então, voltando, né, exportações, o bloco é destino aí de 15,13% das vendas externas do Mato Grosso. Importações representam 9,36% das compras do estado do interior.
e, no caso, a gente entra nessa questão de uma dependência por cadeia produtiva, né? A região é um player estratégico para o escoamento de commodities do Mato Grosso, então, questão do Oriente Médio. Milho aí, quase metade do que o Mato Grosso exporta, 46,58% vai para lá, e carne bovina, 12,22% das exportações totais. Risco nos custos de produção e logística que a gente tem por causa desse impacto dessas tensões no Oriente Médio, né? A instabilidade gera dois gargalos principais para a próxima safra. O primeiro deles é os insumos, né? O Oriente Médio é um player global de produção de fertilizantes nitrogenados. Isso a gente já está vendo como está aumentando o preço, principalmente da ureia, né? Nessa questão. Então, isso pode afetar muito a gente pensando até mesmo planejamento para o próximo ano de milho safra, né? Do trigo agora no inverno. Então, pode impactar muito e às vezes até ser uma tomada de decisão, caso continue aumentando, de plantar ou não essa cultura. Então, isso é uma coisa importante que a gente traz para observar, né? E mostra aí, querendo ou não, como o Brasil, como um todo, ele está refém do que acontece lá fora, principalmente voltado a insumos, né? Primeira guerra lá da Rússia com a Ucrânia já nos mostrou isso, pensando em outros fertilizantes, né? E agora vindo principalmente para os nitrogenados. Então, a restrição na oferta pode levar os preços diretamente no balcão. E logística, o conflito afeta rotas marítimas cruciais, o que tendem a encarecer o frete internacional e aumentar a volatilidade dos preços commodities. E não só commodities, né? A gente já está vendo essa questão do preço do diesel, tanto por ter ou não diesel disponível, como também pelo preço que ele está indo. A gente está em pleno momento de colheita, depois a gente vai mostrar um pouco a evolução, e essa colheita, querendo ou não, ela precisa de diesel para andar, né? Rio Grande do Sul tem toda a safra praticamente para colher de soja, tem toda a safrinha do milho para colher, está sendo colhido safra de soja de milho em outros locais do Brasil, então mostra essa importância que tem nesse cenário internacional. Trazendo aqui sobre os indicadores também econômicos, né? Que a gente tem para fechar o panorama de custo, inflação, aí como um todo. Então, pegando a cesta básica, a gente teve um recuo no Mato Grosso, né? Ali em Cuiabá, uma variação, queda de 2,12% no mês de fevereiro. Valor nominal encerrou no período de 801,39. Principais aí detratores, a deflação foi puxada pelo setor de hortifruti, com destaque para a queda aí nos preços de tomate, banana e batata. Isso aqui impacta também, querendo ou não, o nosso cenário, o agro como um todo, né? Querendo ou não, tá muito ligado, a cesta básica cair. Creio que isso aqui já vai mudar logo, com as tensões aumentando lá para cima. A gente pode ver, pode ser um excesso de oferta, outras questões, mas não é uma variação tão grande como pode ser positivamente ela daqui a uns tempos, né? Então, é bom que caia a cesta básica, o valor dela, porém, provavelmente não vai ser o que vai se manter. Câmbio, então, alívio do dólar, cotação média de R$5,20 por dólar, então um recuo de 2,57% na comparação mensal. Fator determinante aí para esse cenário, o movimento foi sustentado pelo diferencial de juros favorável ao Brasil, que atraiu capital mesmo diante aí de um cenário externo de cautela, ainda mais pelas questões que estão acontecendo em outros locais do mundo, né? Inflação, então pressão no IPCA 15, que é a questão dos juros, né? Resultado mensal alta de 0,84 em fevereiro da inflação. Acumulados os 12 meses, a prévia da inflação atinge 4,10. E os principais altas aí, o índice foi pressionado sazonalmente pelos grupos de educação. Então, questão de matrícula, tudo mais, e transporte, que tende a aumentar ainda mais e dar uma estourada um pouco na inflação aí nos próximos relatórios.
Trazendo o desempenho geral que a gente tem, né, do Produto Interno Bruto aí. Então, aqui ele traz a questão do Produto Interno Bruto do Brasil alcançou 12,7 trilhões em 2025, crescimento de 2,3%, que a gente consegue ver ao lado, deixa eu pegar o laserzinho aqui, a evolução anual do PIB no Brasil de 2020 a 2025, a gente saiu 2020 saindo da pandemia, a gente pode dizer assim, de 7,6, subiu para 9, 10, 11 praticamente, 12, e agora 12 e pouquinho, né? A gente vai pegar a taxa anual de crescimento do setor agropecuário, a taxa de crescimento como um todo, né? Desculpa, a gente vê uma retração na taxa de crescimento de 2,3%, né? Sair de 3,4% para 2,3%. Então, a taxa de crescimento caiu, o mesmo valor aumentando. E tem muita gente que fala positivamente ou ao contrário, né, dessas questões, mas varia o ponto de vista, vamos dizer assim, né? Então, tudo depende do indicador que tu pegar que vai nortear isso aí, mas é o que o mercado traz. Então, desempenho geral e desaceleração. O PIB brasileiro aí alcançou 12,7 trilhões, fechando o ano com crescimento de 2,3%. Houve uma desaceleração de 1 ponto percentual em relação a 2024. Esse foi o menor ritmo de expansão desde 2020, refletindo os efeitos da política monetária restritiva, né, que é a questão dos juros altos aí no Brasil, para controle inflacionário. Ranking global, o Brasil encerrou o ano como a 11ª maior economia do mundo, com um PIB estimado em 2,3 trilhões aí. O agro, como motor da economia, como já é de costume, de praxe, embora alguns dizem que não, né? Enquanto setores tradicionais apresentam um ritmo moderado, o campo garantiu o fôlego do país. Aí. A parte agropecuária, então, uma expansão robusta de 11,7%, disparada à frente dos demais setores, que entra aquela parte que a gente já consegue observar que a carne aumentou muito o preço, principalmente internacional, né? Serviços, então, crescimento de 1,8%, indústria, crescimento de 1,4%, e destaque agrícola aí, o resultado foi impulsionado por safras recordes, que é o que está acontecendo nesse ano, embora a seca do Rio Grande do Sul, especialmente das culturas aí de soja e milho. Pegando então o crescimento por setor, a gente tem a parte agropecuária, né, 11,7% de crescimento, muito movido pela safra recorte. A questão de serviços, mais 1,8%. Então, um ritmo moderado aí de consumo, ainda mais porque o pessoal está sem dinheiro, essa que é a verdade, né? A gente vê cada vez mais o poder de compra parece que está diminuindo. Indústria, aumento de 1,4%, também impactado pelos juros elevados. Quem não tem crédito não vai comprar, né? E ninguém quer pagar um juro tão alto como está sendo. PIB total aí 2,3%, que é a média nacional. É um ano com juro alto e a economia acaba pisando no freio, né? Como a gente havia comentado. Setor agro sempre tocando aí, carregando o Brasil nas costas, como é comentado. Então, infelizmente, muitas vezes não é observado isso pelo poder público, principalmente pelo pessoal dos grandes centros, mas quem mora em cidades menores ou cidades do agro sabe, se o agro está indo bem, todo mundo acaba indo bem, né? Então vamos torcer aí que os próximos anos o agro continue aumentando ainda mais essa questão do seu desenvolvimento e também que traga com ele essa outra parte também de serviço, indústria, enfim, tudo mais, consiga seguir também esse crescimento. Vamos começar então a voltar para a questão das culturas, do desenvolvimento das culturas. Então, de forma geral, a gente já tem aí o Brasil atingindo 50,6% da sua área colhida. Pensando no Centro-Oeste e Sudeste, a gente está em ritmo acelerado. Mato Grosso, colheita em fase final, as produtividades superam as estimativas iniciais, confirmando o desempenho excepcional aí da safra.
Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, o tempo seco e firme foi um grande aliado na semana, aí, acelerando a maturação e permitindo o avanço expressivo da área colhida de grãos com alta qualidade. São Paulo, colheita avança com bons rendimentos por hectare. Sul, a gente ainda continua com essa questão do alerta hídrico, principalmente Rio Grande do Sul, né? Que inicia a colheita aí com o ciclo da cultura acelerado pelo déficit hídrico em algumas regiões, que entra aquela questão onde é que a soja está morrendo, um que outro conseguiu plantar um pouco mais cedo, então entra nessa questão. Paraná, já a escassez de chuvas começa a comprometer o potencial produtivo das lavouras que ainda estão em fase crítica para enchimento de grãos. E Santa Catarina, cenário positivo com boas produtividades e baixa incidência de doenças. Já a gente indo para uma Mapitoba e norte, o gargalo das chuvas, né? Diferente do restante do país, o excesso de umidade é o desafio nessa região. Bahia, Tocantins e Piauí, as chuvas frequentes e intensas estão represando as máquinas, né, atrasando a colheita e causando perdas pontuais de qualidade comercial do grão. Então, acaba ficando grão na lavoura, né, como a gente vê em alguns outros anos. No Maranhão, o excesso de chuvas trava a colheita do polo de balsas, enquanto beneficia o desenvolvimento das áreas mais tardias. Já no Pará, polo da 163, com colheita finalizada e bons números de rendimento. Então, polo do 63 que a gente fala ali, logo depois que tu saiu de Guarantã, subindo pelo 63, Mato Grosso, subindo ali seria o polo da 163, 63 BR 163, né? Então, pegando um status geral aí, um resumo geral, Mato Grosso e Pará ali na BR 163 que comentei, está basicamente finalizado já as colheitas, e com uma produtividade acima do esperado, né? Condições excelentes. Já Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais está com um avanço rápido aí da colheita, com uma boa qualidade de grãos. Paraná e Rio Grande do Sul está em andamento, com um alerta para o déficit hídrico que está reduzindo o potencial produtivo. Então a gente vai pegar Bahia, Tocantins e Piauí, está atrasado, né, as colheitas, com uma atenção que o excesso de chuvas pode prejudicar a qualidade do grão. Vindo para a questão do desenvolvimento fenológico aqui da soja, a gente, novamente, para quem não nos acompanha há mais tempo, quem está nos vendo aí no Spotify ou no YouTube, né, tá não só ouvindo, mas também vendo o episódio, a gente tem aqui os dois gráficos que falam sobre as principais áreas de produção, principais estados de produção do Rio Grande do Sul não, de soja, que são Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que juntos correspondem 96% aí da área cultivada no Brasil. Então, observando a questão do desenvolvimento, a gente vê que as lavouras estão se desenvolvendo, temos apenas 1%, né, diminuiu meio por cento ainda em estágio de desenvolvimento vegetativo. Também já temos uma diminuição da floração, então mais lavouras já indo para a parte de enchimento de grãos, né? Apenas 3% em floração. Já enchimento de grão a gente tem 20%, 5% a menos comparado à semana anterior. Então as lavouras já estão indo para a finaleira, indo para maturação, né, e colheita. Na parte de maturação também tivemos uma diminuição de áreas, saindo de 27% para 24%, muito ligado também ao aumento da colheita, e a área colhida a gente chega nesse 50,6%, que é o que a gente comentou anteriormente. Então as lavouras estão se desenvolvendo em ritmo acelerado, vindo a maior parte já estando aí colhido ou enchimento de grão. E daí uma outra colhido ou em maturação, e daí uma outra parte também em enchimento de grão. Pegando aqui o desenvolvimento da colheita, como a gente pode ver, tivemos um início de colheita no Rio Grande do Sul, que estava zerado até a semana passada. Agora a gente já está com 1% da área colhida, que foi o que eu comentei, áreas mais precoces plantadas, áreas que estão adiantando muito por questão até mesmo do déficit hídrico, né? Então temos 1% aí da colheita no Rio Grande do Sul, só trazer esse adendo. Pegando Mato Grosso, está em 89%, então basicamente finalizando aí.
Depois a gente vai trazer também os resultados que comenta especificamente do Mato Grosso, o resultado do IMEA. Bahia a gente deu praticamente parado, que é o que comenta nessas partes do excesso de chuva, aumentou 1% em uma semana. Isso é pouco, né? Então não você tem um desenvolvimento tão grande. Comparado à safra anterior, a gente está 19 pontos percentuais atrás. Porém, um pouco maior que a média dos últimos 5 anos. Então, isso que chamou um pouco a atenção. Maranhão também está com essa questão, aumentou, mas só 8%, Piauí também, então temos essas observações para olhar. Quando a gente vai pegar São Paulo, conseguiu dar um pulo grande, saindo de 9% que estava na semana anterior para 38% da sua área colhida, acima da média dos últimos 5 anos, mas atrás da média do ano passado. Então está com 38% aí colhido. Minas, mesma questão, subiu 17% aí comparado à semana anterior. E a gente vai pegar Goiás, também subiu aí 18%. Então está em pleno desenvolvimento. Mato Grosso do Sul, a gente teve também um aumento de 11% de uma semana para outra, mas não é tão expressivo, estando um pouco abaixo aí, acima da média histórica, mas abaixo da média comparado ao ano passado. Então, as lavouras estão se desenvolvendo, tem alguma coisa ainda para ser colhida aí nos próximos meses, com destaque no Rio Grande do Sul, Santa Catarina aumentando a sua área colhida, iniciando, né? Paraná também, ó, aumentando sua área colhida. Algumas mais atrasadas, como a gente comentou anteriormente, São Paulo, Minas e Goiás deram um desenvolvimento, mas está um pouco atrás. E Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, basicamente, já quase tudo colhido, vamos dizer assim, né? Se desenvolvendo para finalizar. E naquelas regiões que a gente comentou também no relatório anteriormente, Bahia, Piauí e Tocantins, também está um pouco menos acelerado do que era de costume por causa das chuvas. Trazendo aqui, que eu havia comentado do Rally da Safra, né? A estimativa que eles estão vendo do mapa de produtividade. Então a gente vê que a maior parte aí, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, na verdade Mato Grosso, Goiás, Minas, Bahia, Paraná estão aí com 66 a 68 sacos de média sendo estimado, quando Santa Catarina também. São Paulo está com 63, Rondônia 62. Quando a gente vai pegar a região norte, Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí, média de 60. E Rio Grande do Sul, com os problemas que ocorreu aí ligado a déficit hídrico, acabou estando com uma previsão desses 47 sacos de média. É cedo ainda para falar, tem muita lavoura para colher, mas esses são os dados iniciais que eles estão trazendo aí para nós observar. Falando um pouquinho então sobre o relatório do IMEA, a questão de comercialização do soja no Mato Grosso. Na safra 25-26, avanço do volume de recuperação de preço, um progresso aí, a comercialização atingiu 56,58% da produção prevista, com um salto de 7,09 pontos percentuais em relação a janeiro. O ritmo atual está levemente acima, aí, 1,6 pontos percentuais, do registrado aí, comparando a safra anterior. O preço, a saco fechou fevereiro com média de R$ 107,19 por saco, uma recuperação de praticamente 3% aí. Comportamento que a gente que teve, né, apesar do avanço, o produtor manteve a cautela, pois o valor de mercado ainda operam abaixo das expectativas iniciais. Pensando próxima safra, né, 26, 27, questão da comercialização futura, que está devagar comparando aos anos anteriores, apenas 4% podemos arredondar, da produção estimada foi comercializada até agora. Esse desempenho está 6,58 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. Os preços futuros, a média para o período ficou em R$ 107, R$ 107,48 por saco, registrando uma alta aí de 5,03% no comparativo mensal. Trava de negócios, o atraso reflete a estratégia do produtor em postergar um pouco a negociação à espera de melhores patamares de preço e que sejam um pouco mais atrativos, né?
um ponto de atenção, embora a espera dos preços melhores seja uma estratégia bem comum que a gente está vendo nos últimos anos, que às vezes acerta, às vezes erra, né? Tem essa parte para a gente lembrar também. O relatório aí do IMEA alerta para o custo de carrego, né? Armazenagem, aí, juros e seguros também. Ter o grão físico em casa, né, ou adiar os contratos futuros exige um cálculo preciso aí para que a valorização esperada não seja corroída pelos custos financeiros de manutenção do estoque. Então, essa é uma questão importante de a gente pegar. O resumo comparativo, só para comentar com vocês, safra atual 25-26, comercializado então 56,58% já, com preço médio de 107,19 por saco. No comparativo mensal, tá, 2,95% acima. Já preço futuro, comercializados 3,96%, com um preço médio de 107,48, acima no comparativo mensal de 5,03%. Vindo para os indicadores, né, mercado de commodities, Chicago, câmbio está em alta. Então, a CBOT, né, Chicago pressiona para cima a variação. Então, vindo para os indicadores, né, mercado de commodity, Chicago, câmbio em alta, a variação que a gente teve, a soja na Bolsa de Chicago registrou alta de 1,44% na semana. A subida foi sustentada pela valorização de todo o complexo de soja, né, farelo e óleo, e pela forte expectativa que a China direciona aí sua demanda de grãos, de grão norte-americano, encurtando a oferta global. O dólar ganha fôlego, né? A moeda norte-americana subiu 1,81% na comparação mensal, atingindo a média de R$ 5,25 por dólar. Esse fortalecimento do dólar atua como um multiplicador para os preços internos de soja, grãos, enfim, commodities no Brasil, aumentando a competitividade e o valor nominal da saca brasileira para exportação. Preço do Brasil, então, reflexo direto que isso acaba trazendo, com a combinação de Chicago em alta e dólar valorizado, a soja brasileira subiu 1,96%. A saca encerrou a semana com média de R$ 128,97 por saco, patamar superior aos preços médios de comercialização vistos anteriormente no Mato Grosso. Então, painel de fechamento semanal, se a gente pega soja Chicago, uma variação comparada à semana passada de 1,44%. O dólar, a gente teve uma variação de 1,81%, ficando no preço médio de 5,25%. E soja Brasil, né, também um aumento de 1,96%, ficando aí no preço de 128,97 reais por saco. O mercado abriu uma janela de oportunidade aí com esse dólar a 5,25, a saca batendo 128,97. Momento de revisar as planilhas aí e avaliar também se o preço cobre o custo de produção e garante uma margem desejada, aproveitando um pouco o preço, né, para ver se vale a pena travar, se não vale. É aquela questão que a gente que já comentou em outros episódios. Muitas vezes vale a pena tu vender e travar o preço da tua lavoura, já pensando em alguma coisa em insumos. Claro, se o preço valer a pena dos insumos também, né? Então, fazer aquela questão de quanto eu vou fazer o custo da lavoura por saco, não por reais, né? Porque daí tu consegue jogar tanto o soja que tem para vender, quanto o custo do insumo, quantos sacos cada um chega. Tu ter mais ou menos uma análise para isso ajuda muito a tu conseguir ter uma assertividade maior. Vindo para os gráficos aqui, antes de comentar um pouquinho da evolução da colheita, exportação de soja, Mato Grosso novamente quebrando um recorde histórico, volume de escoamento excepcional, né? O Mato Grosso registra o maior volume de exportação de soja para o mês de fevereiro em toda a série histórica. Foram embarcados aí 3,85 milhões de toneladas, um salto impressionante de 5,64 vezes o superior ao volume de janeiro. O avanço
o motivo principal disso, né, o avanço acelerado da colheita da safra 25-26 e levou à disponibilidade imediata de grãos para os portos. Parceiro principal que pegou, né, sempre a China, absorveu 2,74 milhões de toneladas, que representa 71,3% de toda a soja enviada para o Mato Grosso, com uma maior intensidade. Então esse foi o ritmo de compras chinês mais agressivo para o mês de fevereiro nos últimos 5 anos. E também essa questão de perspectiva aí de safra recorde que a gente está observando, né? Com o IMEA projetando a maior produção da história do Mato Grosso para a safra 25-26, a tendência é que o ritmo de embarque continue acelerado nos próximos meses, devido aí à alta oferta interna. Então, só para a gente ter um resumo, né, o volume total do Mato Grosso, aí 3,85 milhões de toneladas que foi exportado, que é o recorde histórico para fevereiro. O share que a China pegou disso, 71%, né? Então, maior ritmo aí dos últimos 5 anos que ela comprou e embarcou. Que está muito ligado também ao principal drive aí, que é a questão da colheita da safra 25-26, que é oferta recorde de soja no mercado. Então, tudo isso ajudou a gente a ter esse recorde aí no mês de fevereiro. Mato Grosso não está apenas colhendo, né? Ele está batendo recordes de escoamento, com a China comprando como nunca para esse período e a maior safra da história saindo do campo. O porto não vai parar, né? Então vai sair mais soja ainda. Pegando aqui só para a gente ver a questão da evolução percentual da área colhida, comparando ao ano passado, a gente está abaixo, né? Ano passado, essa época que eu digo, início de março, 6 de março, a gente estava com 92% praticamente da área colhida, agora a gente está com 89% da área colhida, porém acima aí da média dos últimos 5 anos, que está em 82%. Então aqui a gente consegue ver esses números e o desenvolvimento. A gente vai pegar a médio norte, praticamente tudo colhido, pegar noroeste do Mato Grosso também, praticamente tudo colhido, norte do Mato Grosso, tudo colhido, oeste, praticamente também 93% da área colhida. O que está faltando ainda é o sudeste e nordeste do Mato Grosso, ainda tem alguma área para colher. Certo? Trazendo um pouquinho aqui dos indicadores de Paranaguá, a gente fechou aí em R$130 agora no último, hoje eu estou gravando dia 14, né? Então ficou em R$130. Mantendo um pouco os preços que correram a semana, né? A gente pode dizer que ficou na média, ele deu uma baixada, mas voltou a subir, então manteve o preço que fechou semana passada. Porém, bem abaixo, claro que a gente vai pegar aí de 2 meses atrás, que estava em torno de 142, 143. Quando a gente vai pegar o resultado dos últimos 2 anos, está acima de abril de 2024, está acima de abril de 2024 e acima de fevereiro agora desse ano. Porém, abaixo de todos os outros preços aí da série histórica dos últimos 2 anos. Esperamos que continue aumentando, né? Pessoal, lembrando, dando uma pausinha aqui nos relatórios, se tu tem Spotify, não é prêmio, tu consegue baixar ele para ir ouvindo offline. Isso é uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante, porque muita gente acha que só pode ouvir os podcasts se for prêmio, só consegue baixar os podcasts se for prêmio. E no Agro Depende, né, todos os podcasts disponíveis lá, tu não precisa ser prêmio, é só tu baixar, nos seguir lá que tu tem a opção de ouvir também offline esses episódios, certo? Continuando com os relatórios, então. Vindo para falar um pouquinho do milho, então. A gente tem o milho tanto primeiro quanto segunda safra. Milho primeira safra, então a gente teve progresso de safra e condições de campo para colheita. O resumo aí de área colhida de 29,5% da área total colhida. O avanço da colheita nacional é impulsionado pelo tempo seco em regiões estratégicas, mas o cenário produtivo é misto devido ao clima. No sul, então, estamos tendo bons rendimentos e um pouco de perda no safrinha, pegando aí por estado. Então, Rio Grande do Sul, a colheita do milho verão avança com bons rendimentos. No entanto, as áreas de safrinha já registram perdas
consolidados no potencial produtivo devido à estiagem. Mas a maior parte aqui acaba sendo safra mesmo no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, a trégua nas chuvas acelerou as máquinas, as produtividades colhidas até agora são consideradas satisfatórias. No Sudeste e Centro-Oeste, a princípio está favorável para o desenvolvimento, né? Pegando Paraná. Paraná já está no safrinha, né? Que daí pega essa questão mais da estiagem, que está desfavorecendo a safrinha. E a gente pegando do Sudeste e Centro-Oeste, então, do Brasil, né? São Paulo e Goiás, o tempo firme foi o divisor de águas. Em São Paulo favoreceu o avanço da colheita, em Goiás acelerou a maturação das lavouras remanescentes, aí do milho, primeira safra. Em Minas, a colheita está concentrada nas áreas irrigadas, entregando altas produtividades. No Mato Piba e no Norte, então, umidade que está beneficiando aí o desenvolvimento do milho primeira safra. Então, diferente da soja que a gente comentou anteriormente, que a chuva está atrapalhando a colheita de grão, para o milho, nessa região, a umidade foi positiva, porque o milho acaba estando ainda no enchimento, né? Depois a gente vai ver um pouco na questão da fenologia aí das plantas. Maranhão, Bahia e Piauí, as precipitações recentes beneficiaram as lavouras em todos os estágios fenológicos, e no Pará as chuvas frequentes seguem favorecendo o desenvolvimento vegetativo e enchimento dos cereais. Então, basicamente, para o milho de primeira safra, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, tempo seco favorecendo a colheita e maturação, Minas Gerais irrigável está estado com alta produtividade alcançada, Rio Grande do Sul, na verdade Paraná aí, safrinha, o Rio Grande do Sul, o que foi plantado mais tarde está sofrendo um pouco a questão de perda potencial por causa da estiagem, e em Mato Piba, chuvas frequentes aí estão auxiliando a questão do desenvolvimento vegetativo favorecido. Então, o milho aí segue atingindo quase 30% da área colhida, pondo atenção para o Rio Grande do Sul, pensando em safrinha, que é a menor área, que vai estar sendo um pouco afetada por causa da estiagem aqui do estado. Vindo para o milho segundo a safra, então plantio atingindo 76% praticamente da área. Foco agora está no estabelecimento do safrinha, onde o clima dita aí o ritmo das semeaduras ainda, que estão ocorrendo no Brasil, e o potencial produtivo. Lembrando que algumas áreas está atrasado muito essa questão do plantio do milho segundo a safra, do safrinha, por causa do soja que está atrasado a colheita. Mato Grosso e Goiás está com cenário otimista, né? O plantio do Mato Grosso segue em ritmo forte, as condições climáticas são ideais, favorecendo o arranque inicial do desenvolvimento vegetativo dos cereais. Já no Goiás, mesmo com um início mais atrasado por causa das chuvas, o estado está na reta final aí da semeadura. Boa umidade no solo garante a germinação e o vigor das plantas. No sul e no Mato Grosso do Sul, alerta aí de estresse hídrico, diferente do centro-oeste, essas regiões estão enfrentando dificuldades severas, como a gente mostrou lá no início do episódio. Paraná e o tempo seco e as altas temperaturas já começam a castigar o milho recém-estabelecidos em partes do estado, colocando em risco aí o teto produtivo. Já no Mato Grosso do Sul, o plantio está travado, embora a soja esteja saindo do campo, a falta de umidade no solo impede o avanço das semeaduras, o que pode empurrar o milho aí para fora da janela ideal e, em alguns casos, até o produtor não plantar esse milho segundo a safra. No Mato Piba e Norte, então no Maranhão e Piauí, o excesso de chuva criou um efeito dominó, atrasando a colheita da soja e, consequentemente, retardou o plantio do milho segundo a safra, como aconteceu em alguns outros estados. Tocantins e Paraná, o cenário muito positivo, as chuvas beneficiam o desenvolvimento, e no Tocantins a semeadura deve se estender até os meados aí de março, sob boas condições. Resumo então, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais está ok, favorável, umidade boa e a perspectiva de produção é positiva. No Mato Grosso do Sul está atrasado por causa do solo seco, então temos um alerta aí para alguns milhos podendo sair da janela ideal.
Paraná está com estresse devido ao calor e seca, então também temos um risco de diminuir produtividade, porém, basicamente todas as áreas estão plantadas. Tocantins e Pará, umidade aí, úmido, com chuva constante, então está com bom desenvolvimento. Vindo aqui para a questão do desenvolvimento fenológico do milho primeira safra, a maior parte está colhida aí, aumentou 5% basicamente da área colhida. A quantidade de área em maturação manteve a mesma, aumentou um pouco de uma semana para outra, mas são lavouras que estão desenvolvendo, então estão em maturação, aumentando a área colhida agora para a próxima semana. Uma menor parte está em desenvolvimento vegetativo e floração, 8 em desenvolvimento e 6 em floração, e a maior parte está em enchimento de grãos, aí, pensando milho primeira safra. Então, provavelmente vai ter um avanço bem significativo nos próximos dias. Pegando a parte de colheita, né? O que a gente consegue ver? Goiás, Piauí, Maranhão não iniciaram ainda suas colheitas. Bahia, um início tímido aí, agora vindo para 10% da sua área colhida. Está tendo um aumento também comparado aos demais. São Paulo está com 50% menos aí comparado à safra anterior, né? Está em apenas 10%, que entra também ligado com as chuvas e o atraso dos plantios do milho primeira safra. Então está bem abaixo no comparativo do ano anterior. Paraná também está abaixo no comparativo do ano anterior, aí 6% abaixo, pontos percentuais, né? Quando a gente vai pegar Rio Grande do Sul, já está com 80% praticamente da sua área de milho colhida, então que está semelhante ao ano passado, na mesma época, mas acima comparado na média dos últimos 5 anos. Santa Catarina, em torno de 50% da sua área colhida, e Paraná, em torno de 54% da sua área colhida também. Então, no Sul está bem mais acelerado, vamos dizer assim, essa questão da safra. A gente vai pegar evolução, um desenvolvimento como um todo, que a gente vai ter, está desenvolvendo as áreas, né? Tem muita área ainda para ser colhida pensando em milho. O Rio Grande do Sul é o que mais está adiantado com essa colheita, porém a gente tem o restante ainda para ver como vai se desenvolver. Vindo para o milho segunda safra, a maior parte, tem uma boa parte ainda em emergência, então diminuiu de 29% para 17% em emergência, aumentando a maior parte aí para desenvolvimento vegetativo, né, da área. Estava semana anterior de 70% e agora está em 82%, já com 1% entrando na fase de floração. Quando a gente vai pegar os dados de semeadura, a gente pode ver que Goiás está em 82%, 15% abaixo aí comparado ao mesmo período do ano anterior, né? Então, nesse atraso que ocorreu. Tocantins, basicamente, mantendo os mesmos números da safra anterior, um pouquinho abaixo, né? Em torno de 8% abaixo aí. Não, 8 não, desculpa, de 13% abaixo, né? Comparado ao ano anterior. Piauí, mantendo mais ou menos o mesmo número. São Paulo estando atrás, né, em torno de 9% atrás. Minas Gerais mantendo basicamente o mesmo andar do ano passado. Maranhão também, mesma questão do ano passado, mesma área basicamente. Mato Grosso do Sul está abaixo, 14% pontos percentuais abaixo comparado ao ano anterior. Mato Grosso, basicamente finalizando suas áreas de plantio, está com 92% de toda a área plantada, né? Pouquinho abaixo comparando o ano passado, porém é um bom número aí finalizando as áreas. Paraná também está 13% abaixo comparado do ano passado do seu milho safrinha, então está com 62% agora da sua área plantada. Goiás, que eu acabei esquecendo de falar, teve uma boa evolução aí, junto com Minas e Maranhão, né? Todos esses três, em torno de 18% a 20% aí de desenvolvimento, de evolução de uma semana para outra. Porém, Goiás está 15% abaixo, aí, 15 pontos percentuais abaixo comparado ao ano passado, né? Ano passado ele basicamente estava finalizando já as suas lavouras nessa época. Falando um pouquinho do relatório aí do IMEA, né? Então, no mercado do milho, comercialização e tendência de preço, na safra 24-25, a gente está com uma reta final das negociações já, né? Dos volumes da safra. Então, a comercialização atingiu 96,27% da produção, avançando 3,91 pontos percentuais no mês.
O estoque remanescente é baixo, indicando uma safra praticamente liquidada. Preço, então, estabilidade é a palavra de ordem. A saca fechou em R$ 45,82 por saco, com uma leve valorização de 0,3%. Safra 25-26, então, oportunidade de preços futuros. As vendas atingiram 35,41% da produção estimada, superando o ritmo da safra passada em 3%, 3 pontos percentuais. O produtor aproveitou a valorização dos preços futuros, que subiu 2,64% no mês, fechando uma média de 45,46 reais por saco. Esse cenário incentivou aí o fechamento de contratos de longo prazo. Já a estimativa para a safra 26-27, aí os primeiros passos, o início, o IMEA já identifica as primeiras movimentações para essa safra. A comercialização inicial está em 0,62%, com um preço médio de R$ 42,74 por saco. Então, de uma forma geral, né, pegando dessas 3 safras que foram comentadas, a safra 24-25 já foi comercializado 96,27% com um valor médio de R$ 45,82. Já na safra atual, né, 25-26, já foi comercializado 35,41% com um preço médio de R$ 45,46, então diminuiu o preço, né, médio. Porém, com a alta que está dando nos últimos dias, pode ser que aumente. E pensando na safra que vem, na próxima, né, 0,62% já está comercializado com preço médio de 42,74%. Então, o mercado do milho Mato Grosso mostra que o produtor mais atento aí ao futuro, uma safra 24-25 quase toda vendida, foco se voltou aí para a safra 25-26, onde a alta de 2,64% nos preços futuros atraiu novas negociações, garantindo um ritmo superior aí ao do ano passado. Ritmo do plantio e pressão aí dos preços na B3, então falando um pouquinho do campo, né? O Mato Grosso já está na reta final da sua semeadura. A semeadura do milho deu um salto de 11,75 pontos percentuais em apenas uma semana. O estado já atingiu 93,68% da sua área semeada. A melhora aí das condições climáticas foi um motor que permitiu as máquinas trabalhar em ritmo mais acelerado para encerrar o plantio dentro dessa janela, lembrando que o potencial de máquinas do Mato Grosso é muito grande, principalmente nos últimos anos aumentou muito, que ajuda também, além do clima, né, a pegar melhor essa janela. Mercado financeiro aí, falando um pouquinho sobre a cotação, o preço do milho na B3 acompanhou a tendência de alta, fechando a semana com uma média de R$ 72,00 por saco, uma valorização em torno de 1,1% no período, refletindo o ajuste de oferta e demanda do mercado interno. Pegando a questão da paridade de exportação e câmbio, em julho de 2026, a paridade de exportação para o contrato, né, então de julho, registrou uma alta expressiva de quase 5%, né, 4,61%. Esse crescimento foi impulsionado diretamente pela valorização do dólar, que torna o milho brasileiro mais atrativo e valorizado aí no mercado internacional. Então, pegando os indicadores principais da semana, plantio do Mato Grosso está em 93,68% já, vindo para finalizar, né, a área plantada. Preço da B13, então, teve um aumento de 1,07%, ficando em R$ 72,00, uma alta no mercado doméstico, e a paridade aí para julho, que aumentou 4,61% do dólar, aumentando aí a questão competitiva que a gente tem do câmbio, então o milho ficando mais atrativo. Vindo para a questão, comentando um pouquinho sobre a exportação do milho, né, logística focada aí principalmente na soja agora, como a gente falou no relatório anterior, retração nos embarques e janela logística. Então, pegando o cenário nacional, o Brasil exportou 1,55 milhões de toneladas de milho em fevereiro, uma queda de 63,47% em relação a janeiro. Mato Grosso, o estado escoou 504,34 mil toneladas,
recuo expressivo de 81,07% no comparativo mensal, muito justificado por esse movimento estratégico e recorrente, né, com a entre safra do milho, a logística nacional é direcionada prioritariamente para o escoamento de soja, que mostra também esse aumento da venda aí de soja que a gente teve, né, escoamento de soja, que ganha ritmo com o avanço aí da colheita. Falando um pouquinho sobre o ciclo aí, julho 25, fevereiro 26, mesmo com volume reduzido em fevereiro, 3 países se consolidam com os pilares da demanda pelo milho brasileiro, sendo o primeiro o Irã, segundo o Egito, terceiro o Vietnã. A demanda é impulsionada pela indústria de ração animal nesses países que enfrentam baixa disponibilidade local. Pegando uma forma geral, então, painel de exportação do milho, Brasil em fevereiro exportou 1,55 milhões de toneladas, enquanto Mato Grosso exportou 504,34 mil toneladas. Uma variação aí, comparando a janeiro, o Brasil diminuiu 63%, enquanto Mato Grosso diminuiu 81%. Tudo muito ligado à questão do foco aí no escoamento da soja. Então, o recuo aí nas exportações de milho em fevereiro não é motivo de preocupação, mas sim uma estratégia. E os portos e caminhões agora estão no serviço aí, estão todo focado na questão da soja recorte que está saindo no campo, então tanto para tirar do campo quanto também para levar pro porto, né? O milho brasileiro continua com demanda forte no Irã e no Egito, aguardando a próxima grande janela de escoamento. Quando a gente vai pegar aqui, acho que fica bem claro a questão do plantio, pegando a média dos últimos 5 anos, a gente estaria com 95% da área plantada. Ano passado estávamos com 96% e agora a safra atual 93%. Então, basicamente, a gente pode dizer que está seguindo aí semelhante à safra passada, né? Esse aumento produtivo. A gente pegando as principais regiões que já plantaram, podemos dizer que Médio Norte já plantou praticamente tudo, então, da sua área. Pegando também Noroeste, praticamente toda a área plantada também, Norte praticamente toda a área plantada, Oeste praticamente toda a sua área de safrinha plantada, ficando Sudeste e também Centro-Sul aí para... Centro-Sul não, desculpa, e... principalmente o Sudeste que está um pouco mais atrasado aí de forma geral. E Centro-Sul também um pouco, mas principalmente Sudeste. Então, o que está atrasando um pouquinho essa questão do plantio, mas também nada muito expressivo. Falando um pouquinho dos preços aí, pegando como base o CPEA, né? Então, da Esalq, indicador de milho da Esalq, a gente pode ver que teve uma alta bem significativa, então muito ligado ao dólar e também a demanda, né, do milho nos últimos dias, fechando em R$ 72 praticamente, hoje, dia 14, que é o maior preço que a gente conseguiu no comparativo histórico dos últimos 60 dias. Quando a gente vai pegar no comparativo dos últimos 2 anos, pegar aquele resumo mensal, né, a gente pode ver que o preço atual ele está acima, só está abaixo dos meses de novembro a abril de 2025, onde a gente teve uma alta histórica aí de R$ 89 o saco de milho. Então, o preço realmente está muito bom atualmente para o milho, né? A gente vai pegar na média histórica, ele está acima até mesmo da média histórica dos últimos 2 anos. Então, esperamos que continue assim, né? Para dar um fôlego aí um pouco maior para o pessoal que está fazendo essa colheita. Para finalizar, vamos falar um pouquinho do algodão. Algodão, então, está sua maior parte agora já em desenvolvimento vegetativo, 44%. O que foi uma retração, né, da quantidade de área em desenvolvimento vegetativo, que nos mostra que boa parte foi para floração agora. Semana anterior a gente estava com 10% das lavouras em floração, agora a gente está com 32% praticamente. E um aumento também de formação de maçãs, né? Saímos de 20% para 24%. Então está desenvolvendo muito bem aí as áreas de algodão. Falando um pouquinho do relatório aí do IMEA, então, mercado do algodão, Mato Grosso consolida liderança em fevereiro, falando um pouquinho da performance de exportação em fevereiro de 2026,
Mato Grosso foi responsável por 62,57% de todo o algodão exportado pelo Brasil no mês de fevereiro, um volume histórico aí com 169,26 mil toneladas embarcadas. Esse foi o terceiro melhor desenvolvimento para o mês de fevereiro em toda a série histórica aí do estado. Os principais destinos, os principais parceiros, né? A China aí segue como principal comprador, comprando 46,95 mil toneladas, seguindo da Turquia com 31,96 mil toneladas. O acúmulo o Mato Grosso aí já exportou então no ciclo de agosto de 25 até fevereiro de 26 1,16 milhão de toneladas de plume de algodão. O volume é ligeiramente inferior aí ao ciclo anterior, né? Então, em torno de 1,44% a menos. Pegando o ranking acumulado, China aí com 24,36% e Bangladesh com 16,02% lideram as compras aí no mercado atual. Falando um pouquinho do perfil dos importadores, né? O leve recuo no acúmulo do ciclo explicado pela retração de dois grandes players, que seriam o Vietnã e Paquistão, que diminuíram suas compras, né? No ciclo 23 e 24, ambos eram aí os maiores importadores, hoje ocupando a quinta e sexta posição, respectivamente, o que exigiu aí um redirecionamento da pluma mato-grossense para outros mercados. Então, de forma geral, um resumão aí do algodão no Mato Grosso, né? A questão da participação nacional no total de exportações ficou em 62% aí pelo Mato Grosso. Volume mensal em 169,26 mil toneladas, terceira maior da história para fevereiro. O principal cliente é a China, com praticamente 47 mil toneladas por mês, no mês, e com uma diminuição aí comparado ao ciclo anterior, né, que foi muito impactada pela questão do Vietnã e Paquistão, que diminuíram suas compras. Pensando um pouquinho no mercado do algodão, subprodutos aí, preços, tendências, preço CPEA registrou alta de 0,79% na semana. O mercado interno segue em queda, uma queda de braço, né? De um lado, os produtores estão firmes nos preços pedidos, do outro, a indústria mantém a cautela, realizando apenas negócios pontuais para suprir aí as necessidades imediatas, o que mostra também um pouco essa questão de uma boa oferta, porém uma demanda não tão grande, e os preços estão se mantendo um pouco mais baixos, muito ligado a isso. Bolsa Nova York, então, os contratos para dezembro de 2026 teve um recuo de 1,09% no comparativo mensal. A queda é reflexo direto do cenário macroeconômico global, variações cambiais e expectativas de uma oferta mundial robusta, o que pressiona aí as cotações futuras para baixo. Subprodutos, então, óleo de algodão no Mato Grosso, o preço do óleo disponível no Mato Grosso apresentou leve desvalorização de 0,24%, valor médio aí cotado a R$ 5.115 aí por tonelada. Então, de forma geral, a gente vai pegar a pluma CPE, então teve um aumento de 0,79%, o índice de Nova York em menos 1,9%, e o óleo também teve uma diminuição de 0,24%. Então, no mercado de algodão, o cenário é braço de ferro, o preço de pluma subiu no Brasil, com o produtor segurando um pouco os estoques, né, não vendendo, enquanto em Nova York o mercado futuro recua 1%, de olho na economia global. Já no Mato Grosso, o óleo do algodão teve uma leve baixa, fechando aí em R$ 5.100 por toneladas. E para finalizar, falando um pouco aí da divulgação do IMEA, aí, novo relatório de comercialização do algodão no Mato Grosso. Então, aqui no gráfico a gente consegue visualizar a evolução comercial aí dos últimos 5 anos. Então, pegando a média dos últimos 5 anos, que é o tracejado, a gente vê que tá seguindo um pouco, vamos dizer assim, a quantidade vendida dos últimos 5 anos, porém atrás, seguindo também um pouco semelhante do ano passado,
E o que a gente vê aí para o próximo ano também está seguindo essas 13 que eu digo que está seguindo, ela está ainda na mínima histórica dos últimos 5 anos, né, da evolução da comercialização do algodão. Então, realmente, ficando um pouco para trás. Mas vindo para o resumo aqui, então, a safra 25-26, aproximação aí da média histórica, avanço mensal, as vendas subiram 3,74 pontos percentuais, atingindo 58,55 da produção prevista até fevereiro. O dado mais relevante é a redução do atraso. Em novembro de 2025, a comercialização estava em 13,56 pontos percentuais, atrás da média histórica. Agora essa diferença caiu aí para apenas 0,5 pontos percentuais. Com o fim da semeadura, o produtor tem mais clareza sobre o potencial produtivo e aproveita aí janelas de oportunidade, com cotações atrativas para travar os preços. Lembrando que o algodão funciona muito por contrato, né? Então, o produtor fez um contrato de X quantidade, ele tem que entregar aquela X quantidade, tendo o algodão produzido ou não. A safra 26-27, então, uma cautela aí a longo prazo. A comercialização futura atingiu apenas 7,43%, um avanço mensal de 2 pontos percentuais. Mesmo com o início das vendas, o ritmo está 2,6% abaixo da média dos últimos 5 anos. O cotonicultor tem optado por avanços pontuais, aguardando condições de mercado mais favoráveis antes de comprometer grandes volumes aí para a safra que ainda está por vir. Então, um quadro comparativo geral, para a gente ter uma ideia. Na safra 25-26, já foi comercializado 58,55%, é uma evolução mensal de 3,74 pontos percentuais, e pensando safra 26-27, tivemos uma comercialização de 7,43%, um aumento aí de 2,07 pontos percentuais. Pegando com a média dos últimos 5 anos, a gente teve no primeiro safra 25-26, uma média, basicamente seguindo um pouquinho abaixo, né, 0,5 pontos percentuais, e comparando safra 26-27, a gente está atrasado comparando o anterior, negativo aí 2,66 pontos percentuais. Esses foram os relatórios dessa semana. Lembrando que a gente tem toda semana atualizações sobre os relatórios que saem. Disponibilizamos esses relatórios ali na nossa comunidade do AgroDependent. A gente dá uma conversada também, fala sobre outros assuntos. Então, se tu quer participar, nos segue lá no @CassianoAgro, no @AgroDependent no Instagram. Nos mande um direct que a gente vai te adicionar aí, te mandar um link para te adicionar no nosso grupo do WhatsApp. Para tu ficar mais informado, ter acesso a tudo isso, também envie esse episódio, se tu gostou, para um colega teu, para o teu chefe, para o amigo, para o inimigo, para todo mundo, né? Que quer ficar realmente informado aí sobre como está o desenvolvimento da safra no Brasil. Da minha parte era isso e até a próxima, pessoal!